Boa noite, meu nome é Rayane. Eu vou estar apresentando para vocês os documentos necessários para aprovação seguindo as normas do Corpo de Bombeiros. Bom, eles emitem diversos tipos de normas, licenças e formulários, etc. Eles têm como objetivo verificar e prestar segurança contra incêndios e também prestar segurança nas áreas de risco no estado de São Paulo. Tudo isso aplicado na instrução técnica conhecida como IT. Eu vou estar explicando sobre a IT1. O Corpo de Bombeiro emite licenças divididas em 3 tipos: auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, termo de autorização para adequação do Corpo de Bombeiros. E como que você deve apresentar os seus projetos? Como projeto técnico ou projeto técnico simplificado, que já não entra em IT1, mas em IT42, projeto técnico para instalação e ocupação temporária, projeto técnico para ocupação temporária em edificação permanente. Projeto técnico, formulário de segurança contra incêndio do projeto técnico, no anexo A, procuração do proprietário quando este transferir o seu poder signatário, que é quando o proprietário ele é substituído por outro responsável técnico. Comprovante de responsabilidade técnica do responsável técnico pela elaboração do projeto técnico. Documentos complementares, que são documentos que foram pedidos a mais. Implantação, quando houver mais de uma edificação ou área de risco dentro do mesmo lote, ou conjunto de edificações, instalações e áreas de risco. Isso no anexo B. E quando eu me refiro ao anexo A e anexo B, eu estou me referindo ao PDF disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros, no site deles. Planta das medidas de segurança contra incêndio. Isso se refere às localizações das medidas de segurança contra incêndio, onde a planta vai mostrar todas as especificações e também mostrando os riscos existentes no local. Quando se trata de projeto técnico para instalação e ocupação temporária, os documentos são formulário de segurança contra incêndio em projeto técnico, memorial descritivo do evento, procuração do proprietário, que é o que eu havia explicado anteriormente, atestado de brigada de incêndio e comprovante de responsabilidade técnica. Já o projeto técnico para ocupação temporária em edificações permanentes, você deve seguir os mesmos documentos do projeto técnico, que foi aquele primeiro que eu expliquei. Lá você vai seguir todo o passo a passo, todos os documentos que foram pedidos, você vai mandar da mesma forma. E essas aqui foram as referências que eu tirei para esta explicação. Se acaso vocês tiverem dúvida e mais interesses, vocês podem entrar nesses sites aqui para buscar o PDF que eu havia falado anteriormente. Muito obrigada. Olá, o meu nome é Micaele e hoje eu vou falar sobre as edificações que precisam de aprovação do Corpo de Bombeiros. As edificações que precisam de aprovação nesse órgão são divididas de acordo com a forma que são apresentadas as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e as áreas de riscos no Corpo de Bombeiros. Elas são divididas em 4 projetos: o Projeto Técnico PT, Projeto Técnico Simplificado, PTS, o Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária, PTIOT, e o Projeto Técnico para Instalação e Ocupação em Edificações Permanentes, PTIOEP. Algumas atividades que precisam apresentar ao projeto técnico são a que possuir área construída maior que 750 metros quadrados com mais de 3 pavimentos ou a área construída maior que 1.500 metros quadrados com mais de 6 metros de altura, exceto os casos que se enquadram nas regras para os demais projetos. Edificações que possuem proteção por chuveiros automáticos, controle de fumaça, sistema de detecção de incêndio de espuma e resfriamento. A edificação com necessidades de comprovação das separações de edificações e áreas de risco, de acordo com a Instrução Técnica 07, de separação entre edificações. Algumas outras atividades que devem apresentar o projeto técnico simplificado
são as que possuem até 750 metros quadrados de área construída com, no máximo, 3 pavimentos ou até 1.500 metros quadrados de área construídas com, no máximo, 6 metros de altura. E o conjunto desconsiderado da área são essas apresentadas na imagem de A a F. Porém, para atividades que tiveram que descontar as áreas, pode ser exigida a documentação comprobatória da área construída. Atividades que não devem possuir subsolos ocupados destinados a local de reunião de público, independente da área, bem como qualquer outra ocupação diversa de estacionamento de veículos com área superior a 50 metros quadrados. Tem lotação máxima de 250 pessoas, quando se tratar de local de reunião de público. No caso do comércio de gás liquefeito, de petróleo GLP, armazenamento de até 12,480 kg, armazenar no máximo 20 metros cúbicos de líquidos inflamáveis ou combustíveis em tanques aéreos ou de forma fracionada para qualquer finalidade e armazenar no máximo 10 metros cúbicos de gases inflamáveis em recipientes transportáveis ou estacionários para qualquer finalidade e não pode manipular ou armazenar produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio, como explosivos, fogos de artifício, substâncias radioativas e entre outras. As atividades que devem apresentar o projeto técnico para instalação e ocupação temporária são circos, parques de diversão, feiras de exposições, feiras agropecuárias, rodeios, shows artísticos e assemelhados, instalados em áreas externas. É exigido também a licença de isolamento de risco dessa edificação. E as atividades que não fazem parte desse projeto são as instalações temporárias em áreas abertas e sem controle de acesso. E, por fim, as atividades que devem apresentar o projeto técnico para ocupação temporária e edificação permanente. São as ocupações do Grupo F para eventos temporários localizadas no interior de edificações permanentes. As medidas de segurança contra incêndio para esta ocupação devem ser exigidas de acordo com a divisão F7. Elas devem atender essas medidas e as edificações devem estar regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Boa noite, eu me chamo Maria Gabriela e eu vim falar um pouco sobre o procedimento para aprovação do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo disponibiliza um documento com instruções sobre os procedimentos necessários para a aprovação, com o intuito de garantir a segurança contra incêndios das edificações e áreas de risco. A apresentação da planta das medidas de segurança contra incêndio. Além da planta impressa que compõe o processo, deve-se apresentar uma mídia devidamente identificada com os arquivos eletrônicos das plantas com extensão PDF, em formato A4 ou A3, A2, A1 ou A0. As escalas adotadas devem ser as estabelecidas em normas oficiais, adotar escalas que permitam a visualização das medidas de segurança contra incêndio. Quando a planta de uma área construída ou área de risco não couber integralmente em escala reduzida em condições de legibilidade na folha A0, esta pode ser fracionada, contudo, deve adotar numeração que indique onde está localizada tal área na implantação. Os símbolos gráficos, conforme a IT 04, a apresentação gráfica conforme padrão adotado por normas oficiais. O quadro de áreas das edificações e áreas de risco deve ser colocado na primeira folha. Os detalhes de proteção estrutural, compartimentação vertical e escadas devem ser apresentados em planta de corte. Quando o projeto técnico apresentar dificuldade para a visualização das medidas de segurança contra incêndio alocado em um espaço da planta, devido à grande quantidade de elementos gráficos, deve ser feita linha de chamada em círculo com linha pontilhada com a alocação dos símbolos exigidos. E a apresentação do projeto técnico preliminar com a
a apresentação do sistema de chuveiros automáticos deve ser feita em planta separada, porém em ordem numérica sequencial do projeto técnico. Oi, eu sou a Nayara. Hoje eu vou falar sobre as leis normativas e reguladoras do Corpo de Bombeiros. Eu sou do grupo 3 e eu vou falar sobre isso hoje. Bom, sobre as referências normativas e reguladoras, aqui temos leis, uma lei complementar também, temos mais dois decretos, onde eles mostram marcos desde 1974 até os dias de hoje, onde a primeira lei delas foi criada a Polícia Militar, onde também a gente fala sobre a criação dos conselhos federais e dos conselhos regionais aos técnicos industriais e aos técnicos agrícolas. Também fala um pouco sobre o tratamento tributário relativamente às taxas do âmbito do Poder Executivo Estadual. E temos mais dois decretos aqui. E com mais esses dois decretos aqui, onde o primeiro ele autoriza a instituição do Fundo Estadual de Segurança contra Incêndios e Emergências, a dar providências correlativas a esse tipo de situação. E também temos o outro decreto que institui o regulamento de segurança contra incêndios das edificações, áreas de risco no estado de São Paulo, e onde também dá providências corretas a serem seguidas quando esse tipo de situação acontecer também. E aqui também vamos falar um pouco sobre a Associação Brasileira das Normas Técnicas de ABNT. Temos aqui falando as NBRs, que assim são chamadas. Temos aqui falando sobre a representação de projetos de arquitetura, execução de caráter para escrita em desenho técnico, aplicação de linhas em desenhos, tipos de linhas, larguras e etc. Temos os princípios gerais de representação em desenho técnico, sobre a folha de desenho, sobre a cotagem em desenho técnico, a apresentação da folha para o desenho. Temos critérios dos projetos, montagem, e também temos a representação da área de corte por meio de achuras em desenho técnico. Temos a representação simplificada em estruturas metálicas e também símbolos gráficos. Tudo um pouco sobre os desenhos técnicos, né? Referente à ABNT, tudo dentro das normas. E aqui também temos as referências bibliográficas, onde eu retirei todas essas informações desses sites a seguir, aqui primeiro do Corpo de Bombeiros, diretamente do site deles, né, do estado de São Paulo, e aqui são de outras fontes também, outros sites também. E muito obrigado pela atenção de todos. O grupo 3 também agradece pela atenção.